Jesus Cristo. Amém. Traga crendo sempre que Deus fará o melhor por você, por sua casa, por sua família. E não há nada que você dê para Ele que Ele não possa devolver a você, elevado à 9ª potência. Desse jeito, nosso Deus, Ele faz por mim, por você. Amém? Que Deus te abençoe, prospere a sua casa, prospere a sua família. Pastor Moseilton agora vai estar ministrando. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor pela vida do nosso pastor? Vamos ver se o outro microfone. 1, 2, está funcionando? Estão ouvindo bem? Nesse? Fica melhor. Glória a Deus. Amém. Queridos, antes deixa eu dar uma instrução a vocês. Eu já compartilhei alguma vez aqui na igreja. Hoje eu vou explicar um pouquinho para você como funciona, para você criando uma expectativa no seu coração e também para você pôr na sua mente alguém que você tem desejo de convidar. Na realidade, esse projeto não é um projeto do meu coração, da minha mente, está no meu coração, mas não é da minha mente. Brotou e nasceu no coração e na mente do Michel. E é assim, irmão, às vezes você pode até não se achar assim, a pessoa, né, parece que eu não sou a pessoa certa para isso. E deixa eu te falar, você não é. Se você fosse, não precisaria Deus trabalhar na sua vida, é bem assim mesmo. Nós não somos nada, mas Deus que nos capacita, é Deus que nos chama, e a quem Ele chama, Ele dá autoridade, Ele capacita, assim sucessivamente, né? E Deus botou isso no coração do Michel, então nós vamos começar um projeto aqui, vai começar pela nossa igreja, mas não é um projeto da igreja, é um projeto interdenominacional, sem denominação, sem frutificar, né? Porque é para empresários e profissionais liberais aqui da cidade. Então, você conhecer algum empresário, algum profissional liberal, você convide para essa reunião. Nós estamos vendo o dia que vamos fazer. Já conversei com o Michel essa semana. Depois eu lembrei que também que nós tínhamos no coração fazer a quarta. A gente pensou em fazer um outro dia na quinta, mas daí eu lembrei que também na quarta é os dias que tem as células, né? Por isso que nós vamos aproveitar esse dia. Como vai ser uma a cada 2 meses ou 3 meses, alguma coisa nesse sentido de reunião, quem sabe a gente consiga então na quarta para fazer. Mas é uma reunião de empresários, com código de ética, com conduta, com postura, e na qual o objetivo é nós fomentar o seu negócio, a sua profissão, de tal forma que nós possamos nos ajudar profissionalmente, né? Com palestra, o que precisa, com até instruções tributárias da sua área, com tudo que a gente possa, mas com uma questão que nós vamos ter ali, uma questão de que a pessoa que esteja aqui, ela possa saber quem está fazendo negócio com ela, que entre nós temos como princípio a palavra de Deus e nós as cumprimos como princípio de vida. Então a pessoa sabe que vai estar fazendo um negócio sério e assim sucessivamente. E daí, depois que veio a ideia, lógico, quando ela vem, tu vai começando a criar, né? E eu tenho fé que até o final do ano nós vamos criar um baita de um jantar, num lugar legal, né? Para esse povo aí da cidade, e fazer um negócio bem especial. Mas eu tenho certeza que pessoas vão crescer ali nós vamos conhecer a profissão de cada um, a empresa de cada um, a ideia empreendedora de cada um, e assim poder fomentar o seu negócio. Então, vá pensando quem você tem na mente para trazer, e aí nós vamos estar divulgando aí, logo em breve, já a nossa primeira reunião, tá bom? Amém? Glória a Deus. Então vamos hoje, você está aí para a gente decolar junto na segunda mensagem, né? O segundo dia das manifestações dos 7 Espíritos de Deus. 7 Espíritos de Deus. Então vamos juntos nessa noite. Eu acho que tem aí alguns versículos, os meninos que vão me ajudar devem ter aí alguns versículos para depois a gente compartilhar. Mas hoje nós vamos estudar sobre o Espírito do entendimento. Diga comigo, entendimento. Conselho. E poder.
3 manifestações: o espírito do entendimento, o espírito do conselho, o espírito do poder ou da fortaleza, como você queira. É muito importante você saber disso, para que você possa nas suas orações ter a eficácia, a excelência nas suas orações. Porque não basta você orar, irmão, você precisa saber por que orar. Não basta saber por que orar, você precisa também orar de forma específica. Não basta você orar de forma específica, você precisa também saber dirigir corretamente as suas petições, as suas orações, e entender que a sua oração não é somente petição. Ações é louvor ao Senhor, ações é dar ações de graça, orações é súplica, orações é petição e orações é intercessão. Então a função da oração é nossa função sacerdotal de queimar incenso na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos ao texto de Isaías capítulo 11 e o versículo 1, 2 e 3. Isaías 11, 1, 2 e 3 diz: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito da sabedoria, o Espírito do entendimento, o Espírito que traz o conselho, o Espírito do poder, o Espírito do conhecimento e do temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu. Amém? As 7 manifestações do Espírito do Senhor. Só para você entender, semana passada nós introduzimos e falamos sobre o Espírito do Senhor. Você lembra disso? O que é o Espírito do Senhor? O Espírito do Senhor é aquela manifestação do Espírito de Deus que convence o homem do seu pecado. O Espírito do Senhor é a manifestação de Deus na nossa vida, que dá plena convicção que o Senhor é Deus sobre os céus e a terra. O Espírito do Senhor, ele age em nossa vida dando convicção da nossa fé, do que nós cremos. Essa é a manifestação do Espírito do Senhor. Depois, o Espírito da sabedoria é ele que nos dá discernimento para tomar decisões corretas na vida. Quando você precisa tomar uma decisão correta, a sabedoria que vem do alto, ela que vai te instruir a tomar essa decisão. Mas hoje nós vamos entender sobre o Espírito do entendimento. O Espírito do entendimento nos leva a entender a sabedoria. O Espírito do entendimento é aquilo que você precisa para depois desfrutar da manifestação do conselho e também para você entender a sabedoria. Para usufruir desses espíritos, eu não consigo, irmão, sem a manifestação de poder e fortaleza. Amém? Então vamos tentar entender isso. Qual a importância? Você pode perguntar, mas qual a importância de entender sobre o entendimento, sobre o conselho, sobre fortaleza? Qual é o entendimento? Por que eu preciso disso? Irmão, você precisa disso, sabe por quê? Para você cumprir o seu propósito como igreja na terra. Cristo, para cumprir o propósito dele como igreja na terra, ele teve a manifestação desses espíritos. Aprenda isso. O Espírito de Deus esteve sobre Jesus. Ele era um homem de carne e osso. Ele era um bebê que nasceu de Maria. Ele precisava comer. Ele tinha sono, ele dormiu no barco. Ele tinha fome. Ele teve sede. Ele pediu água. Ele era um homem, carne e osso. O que diferenciou Cristo foi as manifestações do Espírito do Senhor. Ele, quando iniciou o ministério, ele abriu a Bíblia, o pergaminho. Ele abriu o pergaminho e ele leu: o Espírito do Senhor está sobre mim. Você lembra disso? E me ungiu. Então, ele precisava da manifestação. Eu e você, ele tinha as 7 manifestações do Espírito de Deus. Ele tinha o Espírito da sabedoria, do entendimento, do conselho, da fortaleza e do conhecimento e do temor. Ele tinha sobre a vida dele. E para que eu e você puder
pudéssemos cumprir genuinamente a vontade de Deus para a nossa vida, precisamos conhecer, entender e desfrutar das manifestações dos 7 Espíritos de Deus. Amém? Amém? Esse Espírito atuam na nossa vida e na atuação elas fazem com que nós consigamos usufruir. Porque se não nós temos ao nosso acesso a manifestações dos 7 Espíritos, e se nós não entender, nós não desfrutamos. Sabe qual é o exemplo prático? Um entendimento, uma brincadeira para você entender. Você tem uma disponibilidade financeira. Você tem hoje R$1 milhão na sua conta, disponível. Glória a Deus. Glória a Deus. E sabe o que é isso? É você contar o seu dinheiro. Mesmo com esse recurso, você contar o dinheiro para pagar a sua conta. Você contar o dinheiro para ir no mercado. Você contar o dinheiro para manter as continhas em dia. É você ter R$1 milhão na conta e não usar. É a mesma coisa que nós ter as 7 manifestações do Espírito de Deus na nossa vida e não usufruir dela. Você está entendendo? É como se você tivesse essa quantidade de dinheiro e você passasse dificuldade para pagar suas contas. Como você vai passar dificuldade se você tem dinheiro, irmão? Pega e usa. É a mesma coisa com a manifestação do Espírito do Senhor. Nós precisamos usufruir para cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Então vamos tentar entender, porque somos o quê? Somos filho amado na posição de reis e de sacerdotes na terra. Então, como sacerdote, você se aproxima do Pai e você queima incenso na presença dele por aquilo que Jesus fez na cruz. Mas como rei, você governa sobre principados e potestades pelaquilo que Jesus é. Você entendeu isso? Como sacerdote, nós queimamos incenso na presença do Senhor Jesus pelaquilo que foi feito na cruz. Mas como rei, nós temos autoridade sobre potestades e situações pelaquilo que o Senhor é na nossa vida. Amém? Por isso precisamos entender esse poder. Por isso você precisa da manifestação do Espírito de Deus, para você poder usufruir disso, porque nós somos corpo, alma e espírito. Então você precisa entender isso. Nós precisamos estudar e aprender como reis e sacerdotes para queimarmos incenso na presença do Senhor de maneira correta, orando, buscando a Deus, tendo esse entendimento. Você lembra do exemplo que eu dei para vocês na Secretaria de Estado? Que você não vai na Secretaria da Educação para pedir um auxílio de um exame médico? Lembra disso? Então você não pode ir na educação, você tem que ir na da saúde. E quando você entende isso, você tem o discernimento correto e a manifestação certa na sua vida naquele momento para você agir de forma correta e resolver isso. E daí desta forma, as suas orações passam a ser eficientes. Você passa a entender, elas são precisas, efetivas. Nós precisamos disso, irmão, porque a Bíblia diz, Paulo diz, que nós não sabemos orar. Você lembra disso? Romanos, vamos ver Romanos? Tem Romanos aí pra gente? Tem esse texto? Consegue pôr ali para mim? Romanos 8:26. Romanos 8:26. Diz ali, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como, mas não sabemos orar. Olha o que você precisa. Você ora equivocado, irmão. Nós não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então nós precisamos disso, amém? Então vamos lá, os 3 Espíritos de hoje. Vamos lá, número 1, diga comigo. Espírito do entendimento. Não é espírito de entendimento, é espírito do entendimento. Não é espírito de entendimento. Queridos, semana passada, quando nós estudamos sobre o espírito da sabedoria, explicamos que existe a sabedoria de Deus e também a sabedoria humana. Citei até o texto de 1 Coríntios, no capítulo 2, quando fala que o homem natural
não entende as coisas de Deus, pois lhe parece loucura. Olha o texto ali de Coríntios. Lhe parece loucura. Por quê? Porque manifestação, ela não pode ser do homem natural. Ela tem que ser do espiritual, ok? E a manifestação do homem natural não é porque ele é ímpio, irmão. Tem muita pessoa cristã que também tem a manifestação da sabedoria natural. O teu conhecimento, o teu estudo. Mas nós precisamos da manifestação espiritual. Por quê? O natural, ele é subjugado pela alma. A alma te vence. Agora, o espiritual, ele muda a nossa história. Nós não podemos ser subjugados, o teu espírito, a tua fé, pelo que a tua alma está vendo, pelas tuas dores, pelas tuas lutas, pelas coisas que nós enfrentamos todos os dias. Queridos, deixa eu explicar para você. Às vezes, na cabeça dos irmãos, pode ser que os irmãos pensam que nós somos quase um extraterrestre, né? Você pode pensar que para nós assim, tudo dá certo. A coisa é mil maravilha. Pode pensar assim, lá na casa do pastor, quando ele acaba de comer, a louça está limpa. É mágica. A gente sai do quarto, quando volta, a cama está arrumada. Carro abastece. É uma coisa de linda. Irmão, eu sou igual a vocês. Eu igual, tem dia que, olha, só Jesus, irmão. Tem dia que a gente diz assim, hoje nem eu me suporta hoje. Isso é normal. Sabe que nós somos normal? Carne e osso, normal. Então nós também passamos por coisas, irmão, dia que a alma, ela está ali a milhão, irmão. E tu diz assim, Deus, como é que eu faço hoje? Mas você precisa dessas manifestações. Você precisa entender isso. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele penetra em todas as coisas, das coisas mais profundas de Deus. E ele nos mostra, o mesmo Espírito de Deus, ele penetra nas entranhas e faz as revelações da sabedoria de Deus. Por isso nós precisamos disso. Nós necessitamos da manifestação do entendimento. De entendimento, para entendermos a sabedoria de Deus. Nós devemos, ouça bem isso, irmão, nós devemos discernir os movimentos de Deus na nossa vida. Escuta, para a alma não te subjugar, em situações adversas, ouça, essa é a chave desse aqui. Para a alma não te subjugar em situações adversas, tu precisa ter o entendimento, o espírito do entendimento, você precisa ter o entendimento para você conhecer o movimento de Deus. Deus está no controle. Às vezes tem uma impressão na nossa vida, passamos por situações diversas, quem sabe você pensa assim, rapaz, parece que o diabo está pelejando e está ganhando, porque está difícil para mim. Irmão, deixa eu explicar, ele não está no controle não. O controle está na mão do Senhor, nós precisamos só ter o entendimento. Para entendermos o que essa situação, o que esse momento está querendo nos mostrar e discernir. E sair no outro lado e dizer assim, uau, foi show. Quer ver o exemplo? Olha o exemplo. Rainha Esther e o rei Assuero. Olha esse exemplo. Querido, é um momento da história da terra, do povo de Israel, terrível, terrível. É um momento que um homem lá, chamado Amã, faz um decreto pior, é um momento da história pior do que Hitler. Porque Hitler quis destruir os judeus, matar todos os judeus, mas o momento lá de Amã, se ele mata os judeus, não nascia Cristo. Porque Cristo iria vir da tribo de Judá. Então, ele é pior que o Hitler. É um momento terrível. Tem o dia marcado, o dia certo, que é exterminar com os judeus. Olha que poderoso isso. Olha que história interessante isso. Esther 4 e 14. Tem esse texto aí, bota o texto para a gente. De Esther 4 e 14. Olha o que acontece. Olha o que acontece. Pois, se você ficar calada, olha o Mardoqueu vai bater um papo com a rainha. E chega para a rainha e fala assim, pois, se você ficar calada nesta hora,
socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e sua família, do seu pai, morrerão. Quem sabe se não foi para este momento? Vamos dizer juntos, diga, foi para este momento. Uau! E você precisa ter discernimento que o que você está passando foi para esse momento que Deus se preparou. Quem sabe não foi para este momento que você chegou à posição de rainha. Mardoqueu ou Mardocai, como você queira, né? Como for a sua tradução, ele tem a manifestação do espírito do entendimento naquela situação. Entendimento. Então Mardoqueu diz assim, olha, deixa eu te chamar, Esther, olha para mim. Esther, não foi por esses teus olhos bonitos, coloridos. Não foi por esses teus cabelos. Não foi por essa tua pele. Não foi por causa desse teu rosto. Não foi por causa desse teu corpo que tu virasse rainha. Foi por causa desse momento. Esse momento. Ele teve um entendimento. Ele foi lá e disse, olha, foi por causa desse momento. Agora escuta, olha para mim, irmão. Não é por causa da sua empresa. Não é por causa que você tem, por causa da sua capacidade. Não é por causa do seu trabalho. Não é por causa dos seus bens. Foi por causa desse momento que você está vivendo, que Deus está fazendo você passar por ele, para que você possa ser canal de bênção e entender o movimento de Deus. Quando você tem um entendimento, ele te mostra isso. A rainha Esther entendeu que era por causa daquela situação, daquele momento. Ela teve o entendimento, ela pega a revelação de Mardoqueu e ela usa isso. Ela tem o mesmo entendimento. Ela disse, não, eu entendi. Deus me escolheu, foi por causa disso. E aí, quando ela entende isso, ela começa a mudar. E ela começa a agir de outra forma. Escuta aqui. Quando nós temos a manifestação do espírito do entendimento, ouça isso. Nós não lamentamos situações adversas. Quer que eu repita? Quando nós temos o entendimento, a manifestação do entendimento do Espírito de Deus, nós não lamentamos situações adversas, mas nós entendemos que Deus nos colocou em alguma situação para ser solucionador de problemas. Pode ter certeza que na situação que tu está passando, tem alguém que vai ter algum problema, que vai se aproximar de você, e você vai ser a conexão. Você vai ser o polo, que vai ser o porto seguro para resolver situações. E todas as situações são oportunidade de prosperidade. Você entendeu isso? Você entendeu isso? A Esther entendeu. E quando ela entendeu, ela foi a chave para mudar aquilo. Então, querido, não lamente, mas declare, o espírito do entendimento vai me usar para resolver a situação. Então, declare, diga, o espírito do entendimento vai mudar, vai me dar sabedoria. A sabedoria vai agir na minha vida e eu vou mudar a história. Então, quando você entende isso, você não vem para a igreja e pensa, o que a igreja pode fazer por mim? Aí você tem um entendimento, e aí você vem à igreja e pensa, o que eu posso fazer pela igreja? Onde eu posso servir? Onde eu posso cuidar? No que eu posso para trabalhar? Posso ajudar o louvor? Posso ajudar as crianças? Posso ajudar a recepção? Posso ajudar na limpeza? Posso cuidar disso? Posso cuidar daquilo? Posso cuidar do carro? O que eu posso servir? Porque você é um ser solucionador. O espírito do entendimento faz com que você seja um agente transformador, independente da situação adversa. Quer entender melhor? Quer um exemplo? Você quer um exemplo? Amém? Olha só esse garoto. Olha o garoto. Uma galera com fome. Não tem dinheiro para o rango. Não sabe como mandar o povo para casa. Todo mundo está ali pensando, o que Jesus pode fazer por mim? Todo mundo está ali para receber. O garoto tem 5 pães e 2 peixinhos. Ele olha e diz assim, eu sou o solucionador do problema.
Uau! Entendeu? Olha o entendimento, garoto. Manifestação do Espírito de Deus. O garoto diz, eu tenho. Escuta, querido. Oferta e dízimo. Você não oferta e dizima, porque a igreja precisa do seu dinheiro. Você oferta e dizima, porque você entendeu que o favor de Deus é que muda a história da sua vida. Você está entendendo isso? Então, quando você entende isso, muda. Você não vai ler a Bíblia, porque por uma obrigação. Mas quando você tem um entendimento que ali tem a sabedoria para mudar a sua história, você passa a ler a Bíblia porque você precisa dela. Você está entendendo isso? Muda tudo a sua mente. Diga comigo, o Espírito do entendimento me faz solucionador de problemas. Escuta, irmão, você tem dificuldade para ganhar alma? Olha esse texto. Provérbios 11:30. Bota lá o texto, Provérbios 11:30. Olha aí. O fruto da retidão é a árvore da vida. Aquele que conquista a alma é... Olha que loucura. Você entendeu que você precisa ganhar alma. O entendimento, você entendeu. Por quê? Quanto mais alma eu ganho, mais sábio eu me torno. Olha aí, quando você entender isso, muda tudo. Então, ganhar alma, ouça isso, ganhar alma, falar do amor de Cristo, fazer confissão de fé, se torna o seu estilo de vida. Deixa eu dar um testemunho para você. Eu não vou dizer o que a pessoa me falou, que eu vou falar lá na reunião de empresários e homens de negócio, eu quero contar esse testemunho lá. Mas ontem, eu fui fazer uma reunião, eu acredito que uma das reuniões mais importantes, assim, de negócios, de valores, de números, da minha vida. Uma reunião muito importante mesmo. E a pessoa que me recebeu, é uma pessoa que eu acredito, de poder aquisitivo, esfera que eu nunca tinha estado próximo dela. Muito forte. E eu já conheci bastante pessoas. Ela me recebeu no horário marcado e a gente foi fazer uma negociação. E ela disse para mim que ela não atende pessoas na negociação, que as equipes dela, os advogados, as pessoas que atendem. Mas ela gostaria de me conhecer. Ela soube do livro que eu escrevi, ela quis me conhecer. Eu fui falar com ela. Porque ele também escreveu um livro. Eu fui falar com ele. Quando eu fui conversar, e era sobre um negócio e cifras bem interessantes, eu falei para ele assim, antes disso tudo, prove a Deus a oportunidade que nós falamos de Jerusalém. E ele falou de problema entre judeus e palestinos, porque tem um litígio nessa situação, e ele brincou que a minha negociação tinha um litígio. Eu falei assim, eu era o gancho que eu pensava, falei, já que aprova essa oportunidade, você me dá alguns minutos antes da gente falar de negócios, para mim te contar o porquê daquela briga dos árabes e Israel? Sim, que bom. Então deixa eu começar com o Éden. Eu fui Éden, morte, lei, graça, consequência do pecado, e ali, acho que nós estávamos em 6, mesa redonda, grande, todo mundo em silêncio, bem longe, e quando eu terminei, eu falei, se vocês acreditarem em tudo que eu falei, Deus ama vocês. Se vocês não acreditar, Ele continua amando vocês. Se vocês decidirem servir a Deus e a uma igreja, Ele vai amar vocês. Se vocês não fazer nada disso, Ele vai continuar amando vocês. O amor dEle, e Ele não morreu, Ele deu a vida, esse ato de dar a vida é por amor. Agora você pode receber isso. E a Bíblia diz, você já fez tantas orações, mas hoje você precisa fazer a oração mais importante da vida de vocês. E aqueles homens de negócios, advogados, um monte de gente. Eu falei assim, vocês querem hoje confessar Jesus e ter uma vida eterna com o Senhor? Eles falaram, queremos. Então vamos orar. Eles repetiram a minha oração, antes de falar do negócio. Nós oramos, confessamos Jesus. Quando acabou, 1h30 depois, nós falamos do negócio, números, acerta, cálculo.
Eles foram me levar na porta. E um por um vinha assim: eu quero agradecer o Senhor pela oração desse dia. Eu me sinto mais leve. Vou dizer assim: mudou minha história. Eu nunca ouvi isso. Nós achamos a oportunidade de falar do amor de Deus. Você não pode perder a chance. Você não pode perder a chance. Então, ganhar almas para Cristo, tem que ser o seu estilo de vida. Você vai fazer isso naturalmente. Naturalmente. Para o reino, você tem um entendimento. E você passa a fazer isso. Em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Você pode repetir comigo a oração? Diga assim: Espírito Santo, Tu és bem-vindo para se manifestar, trazendo entendimento sobre a minha mente. Eu declaro, eu recebo o entendimento sobre todas as circunstâncias, todas as situações, tendo sabedoria de Deus. Amém? Você crê nisso? Paulo fala em Efésios 2, ele diz assim: eu te dou graça, eu oro, Deus Pai, ao Senhor Jesus Cristo, Pai glorioso, eu te peço que o teu Espírito, olha que Paulo ora, me dê sabedoria e entendimento, para que eu possa te conhecer ainda melhor. Olha que maravilhoso, a oração de Paulo. Amém? Glória a Deus. Vamos segundo, diga: Espírito de conselho. Antes era espírito do entendimento. Agora é espírito do conselho. Vamos entender o espírito do conselho? O espírito do conselho, ele vem nos instruir para que nós possamos cumprir o propósito de Deus na nossa vida, como reis e sacerdotes. Ouça isso, irmão. A nossa natureza, ela é pecaminosa, mas o espírito do conselho do Senhor, ele age renovando a nossa mente. Escuta, querido, só existe a obediência porque também tem a desobediência. E no nosso livre arbítrio, nós decidimos viver em obediência, sendo renovada a nossa mente, através do conselho do Senhor, que atua na nossa vida. Diariamente, nós temos a oportunidade. Então, nós nos apegamos o quê? A palavra, para mudar a nossa mente. Então, todos os dias, você precisa do Espírito, do conselho do Senhor, para mudar a sua mente, seu entendimento. Olha Romanos. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Não se molde ao padrão desse mundo, mas transformado pela renovação da nossa mente. Olha que texto legal para a gente, Michel, lá para o negócio nosso de empresários. Não se molde ao padrão desse mundo, mas transformável pela renovação da vossa mente. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Escuta, querido, o Espírito do conselho do Senhor, ele renova a nossa mente. Ouça isso. Como existe o Espírito do conselho do Senhor, existe o Espírito do conselho de Satanás. O Espírito do conselho de Satanás, ele age na nossa mente para que nós possamos o quê? Viver na vida do pecado, praticar obras do pecado. E no livre-arbítrio nós temos duas escolhas. Então ele nos oferece os prazeres da terra, as coisas pecaminosas. O espírito do conselho de Satanás gera maldade no coração do homem, que tira a vida do outro. Ele gera no homem o desejo de trair, de enganar, de adulterar, de se prostituir, de usar drogas. É o espírito do desejo de Satanás, o conselho de Satanás. Ele põe na mente das pessoas que elas devem se prostituir, fazer o mal. E no livre-arbítrio ela escolhe isso. Mas o espírito do conselho do Senhor, ele nos ensina assim, qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você tem as duas possibilidades, como reis e sacerdotes. Paulo explica sobre essa manifestação lá em Efésios 2. Tem Efésios 2, a partir do versículo 2, nos quais costumavam viver. Olha o que Paulo diz em Efésios:
os quais costumavam viver. Olha o espírito de Satanás atuando. Quando seguíamos as presentes ordens desse mundo. E o espírito de poder no ar. E o príncipe do poder do ar. Desse mundo. E o espírito que agora atua em nós. Atuando em nós, que vivem na desobediência. É o espírito de Satanás. Olha o 3. Anteriormente, antes de Cristo, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da carne. O espírito conselho de Satanás, levando nós a praticar as coisas maldosas, satisfazendo a vontade da carne, seguindo os desejos e os seus pensamentos de Satanás. Nós atuávamos assim, como no outro, éramos de natureza merecedoras da ira. Assim vivíamos. Todas as nossas decisões têm que ser tomadas, querido, mediante o espírito conselho do Senhor. Eu quero dar um exemplo para você aqui rapidamente, de Neemias. Ouça isso. Neemias, ele recebeu um homem que se dizia profeta, mas esse homem veio com o espírito de Satanás, para tirar a vida de Neemias. E profetizou sobre Neemias. Olha o texto, olha Neemias 6, a partir do 10, diz assim: um dia foi à casa de Semaias, filho de Delaias, neto de Meetabel, que estava trancado à porta adentro. E ele disse: vamos entrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estarão querendo matá-lo, e eles virão à noite. Agora olha Neemias. Todavia, eu lhe respondi: acha que eu sou um homem como eu deveria? Acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a minha vida? Ele diz: não, eu não irei. Olha aqui o 12. Aí ele explica porque ele não foi. Percebi que Deus não o tinha enviado. O cara veio profetizar para Neemias o que ele tinha que fazer. Ele diz: percebi que Deus não tinha enviado. E que ele tinha profetizado contra mim. Porque Sambalate Tobias e Sambalate o tinham contratado. Escuta, querido, deixa eu fazer até um parênteses aqui. Eu acho que você já é bem sábio, bem inteligente. Você não toma decisões daquilo que você precisa fazer baseado em profecia. Mas se alguém pode me ouvir pela internet, é bom saber isso. Vou na casa da irmã, Deus vai falar comigo, vai profetizar o que eu devo fazer. Quem te falou que profecia é para isso, irmão? Quem te falou? A Bíblia nos ensina que as nossas decisões, elas não podem ser tomadas através de profecia. Profecia é para edificar, não é isso que Paulo diz? Consolar e exortar. A palavra exortar ali é erguer. Te erguer, te motivar, te instruir. Esse é o objetivo da profecia. Então nossas decisões têm que ser tomadas mediante a manifestação do Espírito do conselho de Deus. Conselho de Deus. Olha João 16 e 12. 16 e 2. Diz assim: tenho ainda muito para lhe dizer, mas vocês não poderão suportar agora. Mas quando, olha isso, mas quando o Espírito da verdade vier. Quem vier? O Espírito do quê? Ele vos guiará em toda. Quem que nos guia dando instruções para tomar decisões? O Espírito da verdade. Olha aqui a Bíblia. Não falará de si mesmo, mas falará apenas o que ouvir, e lhe anunciará o que está por vir. Meu Deus, você crê nisso? Vamos dizer junto, diga assim: o Espírito do conselho de Deus atue sobre minha vida, afine os meus ouvidos para entender e caminhar sobre os seus conselhos. Amém? E por último, diga comigo: Espírito do poder ou da fortaleza. Querido, o Espírito do poder ou da fortaleza,
ele capacita os filhos de Deus, meu Deus, que poderoso, para exortarmos no conselho de Deus, para você andar no conselho, você crer, e você ter coragem, você ter bravura, irmão, para você fazer isso, você caminhar dessa forma. Então, no Espírito do Conselho de Deus, é para, ele nos dá, faz diferença entre o conselho dos homens. Então você precisa de força, de coragem, para caminhar, para obedecer o Espírito do Conselho do Senhor, para tomar decisão. Então como é que você consegue tomar a decisão certa? Você precisa da coragem. Para ter coragem, tem a manifestação desse espírito de fortaleza. Olha só, você lembra da história do Daniel? Daniel, lá, quando ele chegou à Babilônia, ele teve que ter coragem, ele teve o entendimento e o discernimento. Eu não posso comer do manjar do rei. Mas ele teve que ter coragem para pedir para eles: olha, eu preciso que vocês me alimentem somente legumes. Você está entendendo? Depois de você ter o discernimento, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tiveram o entendimento que não podiam se prostrar, mas eles tiveram que ter a coragem, a fortaleza, para tomar a decisão e dizer assim: nós não vamos nos prostrar. Você está entendendo isso? Por que é importante a manifestação do poder? Por exemplo, você tem um discernimento, você encontra alguém doente, você o Espírito fala com você, você tem o discernimento que o Senhor vai curar. Agora você precisa do poder, da fortaleza para o quê? Orar. Porque você não vai ficar com medo de orar. Você precisa orar e declarar a cura. Você está entendendo isso? Então esse Espírito, ele atua em você, dando coragem para você fazer o que você precisa fazer. Então, para permanecer, irmão, vivendo uma vida em Cristo, você precisa desse Espírito de fortaleza para dizer assim: não às obras da carne, eu não vou viver no mundo de pecado, eu não vou me dar aos prazeres desse mundo. Aí o Espírito da fortaleza diz assim, ele atua em você, e você permanece firme na sua fé, na fé. Então você não se envergonha da sua identidade cristã, é o Espírito da coragem. Você não se envergonha de louvar a Deus, você não se envergonha de dizer que você é cristão, que você serve a Deus. Isso é o Espírito da coragem, da fortaleza, irmão. Você tem essa coragem. Como é que nós cantamos hoje? Prepara para nós cantar depois? Vamos cantar? Você cantou o quê? Eu não sou mais escravo do medo. Não é isso que você cantou? Você precisa do quê? Da coragem, da fortaleza. Então o Espírito de fortaleza nos permite avançar e não recuar. O Espírito da fortaleza nos permite crescer e não diminuir. O Espírito, ele nos dá força para viver e não para morrer. Ele dá força para conquistar e não para ser derrotado. Você está entendendo isso? Isso é o Espírito que é o Espírito da fortaleza do Senhor. É quando ele se manifesta, você toma a sua posição como rei e como sacerdote diante de Deus. Você tem coragem para vencer. Cadê o nosso ministério de louvor? Pode subir aqui? Você tem coragem para vencer. Você tem coragem. Você não recua. Então a Bíblia fala, olha isso, que no tempo da crucificação, os discípulos ficaram tudo com medo dos judeus, de morrer. Eles fugiram, eles se trancaram. Mas ouça isso, o Espírito do Senhor se manifestou. E quando desceu o Espírito do Senhor, o Pentecoste, houve as manifestações do Espírito. Aí, aqueles homens que eram covardes, que estavam escondidos, tem a manifestação do Espírito do poder e da fortaleza em Pedro. Olha Atos 2 e 14, tem o texto aí? Bota para mim, de Atos 2 e 14. Olha o que aconteceu. Quando a manifestação do Espírito do Senhor, aqueles homens que estavam escondidos, irmãos, escondidos, com medo. Olha o que acontece em Atos 2 e 14. Então Pedro levantou-se com os 11. Aquele homem que estava escondido, ele levantou em alta voz. E dirigiu a multidão e disse: homens judeus, todos que vivem em Jerusalém. Olha agora, ele pregando. Aquele homem que estava com medo. Eu quero profetizar esse Espírito da fortaleza sobre a sua vida. Qual é a circunstância que você está com medo? Qual é a circunstância que você está com dificuldade? Qual é a circunstância que tem roubado isso do seu coração?
roubaram a sua fé, roubaram que você crê num Deus que criou os céus e a terra. O Deus que diz que tudo provém dele. O Deus que diz que riqueza e honra, riqueza e glória vem dele. E às vezes as situações adversas roubam aquilo que nós temos crido. Mas as manifestações do Espírito de Deus, elas estão sobre a sua vida em nome de Jesus. Vamos pôr em pé nesse momento? Então eu profetizo. E se você crê que essa noite é profética sobre a sua vida, você crê na manifestação do Espírito do Senhor? Amém? Então se você crê, você receba aí. Ergue as suas mãos e receba. Eu profetizo que acabou o tempo de temer e da escassez. Eu profetizo. Acabou sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus. Acabou o tempo de ficar com medo dessas provisões do inferno, do Covid, de crise, de circunstância. Nós profetizamos que acabou isso. Que acabou, nós profetizamos que não tem nada desse tempo de crise econômica, de crise internacional, crise de desemprego, crise de Covid, tantas crises. Nós profetizamos que acabou. Eu e você temos o espírito da fortaleza do Senhor. Eu e você temos o espírito do poder do Senhor, da ousadia do Senhor, da coragem do Senhor. Amém. Então eu profetizo sobre a sua vida, sobre sua casa, sobre sua família, sobre a igreja, sobre o ministério, sobre toda a nossa igreja. Nós profetizamos que é um tempo de avançar, é um tempo de ganhar almas. Nós profetizamos que o ministério de homens cresça, de mulheres cresça, de casais cresça, de jovens cresça. É um tempo de profetizar, é um tempo de avançar em prosperidade, é um tempo de ganhar almas, é um tempo que as provisões negativas serão aniquiladas e nós vamos viver o melhor e o maior milagre de Deus sobre a sua vida. Tenha coragem, tenha ousadia. Esse é o tempo de Deus. Levante com autoridade e louve ao Senhor, adore ao Senhor. Aleluia. O Espírito da fortaleza está sobre